Como a filosofia clínica lida com transtorno do espectro autista ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e qualquer outra nomenclatura dessa que nós chamamos de tipológicas. Muito bem. Essa é uma das questões que eu pretendo responder hoje e ela vem de uma das perguntas feitas pelo Leon no vídeo o que você gostaria de saber sobre filosofia clínica. Ele deixou uma série de questões. Essa é a segunda. A primeira eu já respondi num vídeo anterior. E agora, continuando, ele vai dizer o seguinte. Apesar de não lidar com conceitos de patologia, se não me engano, você já comentou da efetividade do método em hospitais psiquiátricos. Também se aplicaria aos casos de TDA, não, TEA, né, que é transtorno do espectro autista, e TDAH? Muito bem. No primeiro ponto aqui, a filosofia clínica, sim, ela já mostrou com um trabalho muito interessante feito em hospitais psiquiátricos, e quem mais encabeçou essa prática foi o Hélio Strasburger, desde os anos 90, ele que foi de uma das primeiras turmas do Lúcio Pachter. Ele começou a trabalhar em hospitais psiquiátricos desde muito cedo na sua formação e trabalhou em hospitais no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Então ele trouxe essa experiência, levava os alunos para fazer esse trabalho e ele mostrou que a filosofia clínica consegue fazer um bom trabalho no hospital psiquiátrico. Inclusive eu menciono isso brevemente no meu livro Introdução à Filosofia Clínica, inclusive mencionando um pouco de qual foi a diferença do modo de lidar com as pessoas no hospital psiquiátrico, exercido ou pensado pelo Lúcio, e como é que o Hélio Strasburger inovou, puxando para um outro caminho. Então ela sim, ela pode ser exercida em hospitais psiquiátricos, assim como outros ambientes, né, nas escolas, nas empresas, nas ONGs. Então o âmbito de trabalho do filósofo clínico é bastante extenso, bastante amplo. Aí ele continua, né? Se aplicaria aos casos de TEA e TDAH. Bom, quando alguma pessoa procura o filósofo clínico e ela diz que ela está com depressão, com ansiedade, que ela é autista, o filósofo clínico não está ali para ficar debatendo os pressupostos do método da filosofia clínica. O que o filósofo clínico faz é considerar a pessoa num âmbito maior. Porque o que acontece? Como é que eu trago como um diagnóstico, pelo menos nas abordagens da psicologia e da psiquiatria, como é que eu vou diagnosticar uma pessoa, por exemplo, com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade? A partir de algumas características. Então, há uma série de características elencadas, a partir das quais o terapeuta, na ocasião, vai diagnosticar a pessoa com determinada característica. Qual o problema disso? Quando uma pessoa ela recebe um diagnóstico, muitas vezes ela corre o risco de se resumir àquele diagnóstico. Então a pessoa vai dizer assim, que o meu TDAH. A gente vê muitas pessoas públicas hoje, inclusive, justificando o tempo todo quem elas são ou o que fazem a partir do diagnóstico do TDAH, né? E inúmeros outros, esse é só um exemplo. Mas a pessoa é mais do que isso. E esse é o ponto da filosofia clínica. Quando eu restringo uma pessoa ou torno uma pessoa uma característica dela, né? Quando eu trago para uma pessoa, ou quando eu reduzo, melhor, né, uma pessoa a um determinado diagnóstico, eu excluo uma série de outras questões que estão envolvidas na constituição dessa pessoa. Então, isso vale também para questões mais pontuais. Por exemplo, a pessoa disser que está com depressão. Bom, as características que envolvem a identificação de uma pessoa, né, num diagnóstico como depressiva, exclui uma série de outras características. Então, quando o filósofo clínico ouve uma pessoa, ele vai ouvir essas nomenclaturas, só que ele não reduz a compreensão dele àquele diagnóstico. Ele sempre vai buscar compreender essa pessoa estruturalmente. E para isso ele vai compreender
o contexto no qual essa pessoa está inserida, a partir dela mesma, né? E para isso ele faz o que a gente chama de exames categoriais. Em segundo momento, leve em conta que isso é uma separação puramente didática, né? A gente vai compreender como é que a pessoa se estrutura internamente, que é o que a gente chama de estrutura de pensamento. E terceiro, a gente vai perceber como é que essa pessoa age, tanto no sentido de um pensamento, né, numa reflexão, quanto na prática, no cotidiano, na mão na massa. Né? E aí a gente vai chamar de submodos. Então a gente compreende essa pessoa a partir da sua estrutura interna, a partir do seu contexto e a partir do seu modo até para lidar com suas questões. E a partir dessa compreensão estrutural de como é que essa pessoa se constitui, a gente vai compreender qual é a questão a ser trabalhada e de que modo a gente pode trabalhar. Então, às vezes, um diagnóstico inicial pode mascarar uma série de outras características a serem trabalhadas. Às vezes, o que vai se nomear como depressão, ela só é a consequência de uma série de outras questões que, às vezes, para um olhar desavisado, vai ser uma coisa tão marginal e tão fora, né, de propósito, que vai ser ignorado. Mas para o filósofo clínico, ele vai compreender cada uma dessas partes para que, entendendo essa pessoa em sua constituição, em sua totalidade, né, em sua constituição estrutural, aí sim ele vai poder trabalhar e auxiliar essa pessoa. Então, o filósofo clínico vai acolher a pessoa que trouxer essas nomenclaturas, só que ele vai ter um modo todo especial de lidar com essas nomenclaturas, porque ele não vai se basear em nenhum manual para trabalhar essas questões. Né? O critério maior do filósofo clínico será sempre o partilhante em sua constituição. Então ele entende esse todo, aqui ele chama de partilhante, ele entende estruturalmente como é que esse partilhante se constitui e, a partir daí, ele exerce seu trabalho. Então não tem nenhum critério externo, nem de diagnóstico, não tem critério externo, nem de procedimentos pré-elaborados para realizar no consultório. O que a gente chama de submodos, que também servem para o filósofo clínico realizar seus procedimentos clínicos, vocês, quem faz o curso, ou quem acompanha a leitura comentada do meu livro Introdução à Filosofia Clínica, ou alguns vídeos aí de submodos no canal, vocês vão ver que são procedimentos formais. O conteúdo que preenche cada um desses submodos também são dados pelo partilhante. Então, isso também é uma coisa muito própria da filosofia clínica. Ela não tem critérios de diagnósticos, porque ele vai compreender essa pessoa em sua totalidade. E os seus procedimentos clínicos vão se dar a partir dessa compreensão estrutural da pessoa atendida. E para isso a pessoa pode vir com o diagnóstico que for. Muitas vezes o filósofo clínico pode dialogar com essa pessoa utilizando dessa nomenclatura que a pessoa apresenta, mas o filósofo clínico jamais vai considerar que esse diagnóstico define a pessoa no sentido de ser a coisa específica a ser trabalhada. Ele vai compreender isso como uma fala, um conteúdo importante para aquela pessoa atendida e vai trabalhar com a pessoa a partir da sua linguagem, a partir do seu vocabulário, porque é aí que a pessoa vai se compreender, inclusive. Mas, em última instância, o critério do filósofo clínico será sempre, único e exclusivamente, a singularidade. E quando a gente fala em singularidade, singularidade é compreender essa pessoa fora de qualquer parâmetro normativo, ou seja, eu não tenho um ser humano ideal a partir do qual eu vou compreender aquela pessoa. Mas, pelo contrário, aquela pessoa é compreendida a partir de si. O método da filosofia clínica, ela pode se considerar como abertura à possibilidade de ser de cada pessoa. Então, uma pessoa pode ser ou não, ou pode ou não apresentar as características que a filosofia clínica pode encontrar a partir dos exames categoriais, das estruturas de pensamento e dos submodos. Mas essa estrutura ela é formal, porque o conteúdo é sempre apresentado por aquela pessoa atendida. E também não tem critérios tipológicos no sentido de ter um elenco de doenças, né, doenças mentais. Né? Não tem essa noção. A filosofia clínica, inclusive, não vai trabalhar com ideia de cura justamente por isso. Porque não tem uma doença a ser trabalhada. Ele tem elementos que constituem aquela pessoa, que atrapalham em sua vivência, que dificultam sua vivência, que podem ser caracterizadas como elementos que talvez tirem o que a gente pode chamar de maneira muito ampla,
um bem-estar subjetivo, a pessoa pode estar fora dessa zona de bem-estar subjetivo e a gente pode trabalhar em prol disso. Mas até esse critério de qual é o bem-estar subjetivo que a gente vai alcançar para essa pessoa, vai vir da própria pessoa. Então, assim, não tem características que eu vou dizer assim, nós vamos alcançar esse tipo de situação para essa pessoa que a gente atende. A gente vai trabalhar, na verdade, para ajudar essa pessoa a alcançar o que para ela seria um bem-estar subjetivo. E às vezes o que é o bem-estar subjetivo para uma pessoa pode não ser nem um pouco para uma outra. Por isso, cada pessoa acaba sendo o critério de si para o trabalho do filósofo clínico. Espero ter esclarecido. Se vocês tiverem mais questões, podem deixar aí nos comentários. Não deixem de curtir, de deixar o comentário e de se inscrever no canal. Isso aí me ajuda muito. Inclusive, me ajuda a saber se vocês estão gostando desse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.